Sim, aparecendo aqui, sim. Ok, então nós vamos iniciar os conceitos bem básicos da média aritmética simples. Vai gravar a aula, professor? Sim, já estou gravando, tá? Então vamos lá. O que é uma média aritmética simples? Vocês sabem me dizer sim ou não? O que vem a ser uma média? Eu não sei não, professor. Não? Então, a média aritmética nós podemos fazer de vários conceitos, tá? Eu posso fazer a média aritmética da idade da turma da sala, a média aritmética do salário dos funcionários de uma certa empresa, a média aritmética das disciplinas. Então, nós temos lá, dadas as disciplinas, vamos colocar lá, nós temos matemática, um exemplo. Matemática. Então, certo aluno tirou 8 em matemática. Português. Tirou 9,5. História. Tirou 7,8. Geografia. Tirou 8,2. Inglês. Tirou 4,5. Então, se eu falo assim para vocês, qual que é a média aritmética desse aluno, sendo que ele tirou 8 em matemática, tirou 9,5 em português, tirou 7,8 em história, tirou 8,2 em geografia e 4,5 em inglês. O que nós vamos fazer? O que é a média? Então, a média aritmética. A média é eu somar todas as notas. Então, vou pegar 8 mais quem? 9,5 mais quem? 7,8 mais quem? 8,2 mais quem? 4,5. Então a média é eu somar todas as minhas notas, ok? E vou dividir por quem? Pela somatória de conteúdo. Quantas disciplinas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 disciplinas. Então eu vou dividir por 5 disciplinas. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Natália Filassi Prado, boa noite. Tudo bem, Natália? Boa noite, professor. Tudo bem? Ok. Então, pessoal, a média aritmética simples é eu somar todas as minhas notas e dividir pela quantidade total de notas, né, de disciplina. Nesse caso, eu tenho 5. Então, 8 mais 9,5 mais 7,8 mais 8,2 mais 4,5. Isso aqui é equivalente a 38. Portanto, eu vou pegar o 38 e vou dividir por 5. Isso daqui é equivalente a 7,6. Então, a média desse aluno é equivalente a 7,6. Ficou claro para você, sim ou não? Sim. Sim, professor. Ok. Então, vamos lá.
Então, um conceito, se eu tenho lá na empresa, certo? Funcionário A que ganha 1.200. Funcionário B que ganha 2.800. Funcionário C 3.000. Funcionário D 5.800. Se eu quero saber a média salarial dessa empresa, então a média salarial. Então o que eu vou fazer? Pego o salário de cada um, 1.200, mais 2.800, mais 3.000, mais 5.800. E vou dividir por quantos, pessoal? Qual que vai ser minha divisão aqui? Por quantos que eu divido? Por 4, professor. Exatamente, né? Por que 4? Porque são 4 funcionários, ok? Então, portanto, eu vou dividir por 4. Então, se eu tenho 1.200, mais 2.800, mais 3.000, mais 5.800, eu tenho um total de 12.800. Dividido por 4, a minha média salarial é equivalente a quantos? 3.200. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? A média aritmética simples, ela não tem tanto segredo, tá? Ela é bem tranquila. Ok? Ficou claro, professor. Maria Eduarda Rodrigues, boa noite. Tudo bem, Maria? Boa noite, professor. Ok. Ok, média simples é esse conceito bem básico, tá? Agora, a média aritmética ponderada, ela já é um pouquinho diferente, tá? Então, a média aritmética ponderada, o que significa? Ela tem um peso. Como assim? Então, vamos lá. Eu tenho certo aluno, ele tirou, em matemática, ele tirou 8. Em português, ele tirou 9,5. Em geografia, ele tirou 7,5. Em história, ele tirou 7,8. Em inglês, ele tirou 4. Só que é o seguinte, na média aritmética ponderada, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, só que eu tenho matemática, ele vai ter peso 4. Português, vou colocar aqui, matemática ele vai ter peso 5. Português ele também vai ter peso 5. Geografia ele vai ter peso 3. História ele vai ter peso 2. E inglês ele vai ter peso 1. O que significa isso? Então, o que significa ter esse peso? Quer dizer o quê? Que se ele tirou 10 numa prova, se o peso total dessa prova é 5, então o que vem a ser isso? Vem a ser que ele tirou de nota 5, tá? Porque tem um peso acumulado dentre essas médias aí. Então o que vem a ser a média aritmética ponderada dessas notas? O que nós vamos fazer? Então nós vamos pegar lá,
para nós encontrarmos a média ponderada, nós vamos pegar a nota e vamos multiplicar por quem? Pelo seu peso. Quem que é o peso da nota de matemática? 5. Então, eu vou multiplicar por 5. Mais quem? A nota de português. 9,5. E eu vou multiplicar por quem? Pelo seu peso, né? Peso de português também é 5. Mais quem? 7,5 de geografia. E vou multiplicar por quem? Pelo seu peso. O seu peso de geografia é 3. Mais 7,8. Vezes quem? Vezes o seu peso. E nesse caso, o seu peso é 2. Mais quem? 4 vezes o seu peso. E o seu peso aqui vale 1. Só que agora eu vou dividir por quem? Quantas notas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 disciplinas, né? Então eu vou dividir por quantos nesse caso aqui? Por 5? O que vocês acreditam que seja? Por 5, sim ou não? Eu acho que sim. Na simples, o que acontece? Na simples a gente divide pelo total de elementos, né? Nesse caso aqui eu tenho 5 disciplinas. Se fosse simples, eu iria dividir por 5. Só que nesse caso, como nós estamos falando em média aritmética ponderada, então nós vamos dividir por quem? Pela somatória dos seus pesos. Então eu vou pegar 5 mais quem? Mais 3, mais 2, mais 1. Ficou claro? Então a média ponderada é eu pegar a nota multiplicar pelo seu peso, sempre pelos pesos respectivos, tá? Então 9,5 pelo seu peso. 9,5 é português, português tem peso 5, ok. Certo? Olha lá, 7,5. Quem que é 7,5? Geografia. E quem que é o seu peso? O seu peso é equivalente a 3. Então por isso que eu multipliquei por 3. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Alguma dúvida? Professor, Não. eu consigo fazer uma conta direto ou não consigo? Tipo assim, eu somo os pesos e depois, Multiplica? Não, não pode, tá? né? Não pode. Você fala, soma as notas, soma os pesos, depois multiplica. Seria isso que você disse? Isso, professor. Não, não posso, tem que fazer separado, tá? Sempre eu multiplico as notas pelo seu respectivo peso. Como matemática tem peso 5, eu tenho que multiplicar por 5. Eu não posso pegar a geografia e multiplicar por 5. Entendeu? Eu não posso somar todas as disciplinas e somar todos os pesos e multiplicar. Não, não posso. É sempre pelos seus respectivos. Ficou claro, Marcilene? Sim, ficou, professor. Ok. E a divisão, ok. A divisão sempre pela somatória apenas dos pesos, tá? Então, a divisão sempre pela somatória dos pesos. Então, a minha média ponderada vai ser, aí eu vou fazer 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. 9,5 vezes 5, 47,5. 7,5 vezes 3, 22,5. 7,8 vezes 2, 15,6. E 4 vezes 1, 4. Dividido por quem? Somatória dos pesos. 5 mais 5, 10. Mais 3, 13. Mais 2, 15. Mais 1, 16. Tudo bem? Aí eu somo. 40 mais 47,5 mais 22,5 mais 15,6 mais 4. Dividido. Isso daqui é equivalente a 129,6
vou dividir por 16. Dividido por 16. Portanto, a média ponderada nesse caso aqui é 8,1. Ok? Então, na verdade, a média dele nesse conceito aí é equivalente a 8,1. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida relacionada a esses exercícios? Professor, eu queria saber como que acha o peso. Não, o peso ele vai ser dado, tá? O peso ele vai ser dado. Igual quando você vai prestar um vestibular, algo do gênero, às vezes ele vai falar assim para você, ó, porque para critério de desempate, o que prevalece é o peso maior, né? Então, geralmente, matemática e português, o peso é maior em relação às outras disciplinas. Então, caso tenha algum empate, então os critérios vão ser estabelecidos a partir do peso, né? Então, ele tem lá, você pode acertar 10, a prova vale 10. Só que, um exemplo, a matemática tem peso 8. Então, você vai fazer uma questão, os exercícios valendo, pode ter 10 questões, que seja, pode ser 15, 20, mas o peso dessa prova sua seria 8. Entendeu? De acordo com o que você acertar lá, vai ser considerado 80% da prova total, um exemplo, né? E 20% restante. Ok? Beleza. Professor, Pois não, Maria Vitória. em todos os casos vai ter um peso ou é só aí no caso que o senhor está calculando a média das notas? Não, o exercício assim, se o exercício não fornecer o peso das notas, o que você vai fazer? Média aritmética simples. Entendeu? Agora, se o exercício falar que tem um peso respectivamente, aí é média aritmética ponderada. Entendeu? Vai ter concurso que ele não vai falar para você assim, ó, calcule a média aritmética ponderada. Não, ele vai falar para você, calcule a média, certo? Se não tem peso, se ele não especificou, tendo peso respectivamente, é média aritmética simples. Agora, se ele especificou que a prova tem peso, aí é média aritmética ponderada, entendeu? Então vamos lá, se eu falo assim para vocês, ó. Então tem lá uma prova, matemática, 8. Português, 7,5. Geografia, 6. História, 5. Aí ele fala assim, ó. Então, independente, sempre o peso vai ser igual? Não. É o exercício que vai definir, né? Ele fala assim, ó, matemática tem peso 4. Português tem peso 3. Geografia tem peso 2. E história tem peso 1. Então, o que nós vamos fazer para nós encontrarmos a média? Então, no caso, como tem peso, é média ponderada. Então, vai ficar 8 vezes quem? Vezes o seu respectivo peso, olha lá. Mais quem? 7,5 vezes o seu respectivo peso. Mais
6 vezes quem? Seu respectivo peso, mais 5 vezes seu respectivo peso. Dividido por quem? Sempre pela somatória dos pesos, né? 4 mais 3, mais 2, mais 1. Então, a minha média, 4 vezes 8, 32. 7,5 vezes 3, 22,5. 2 vezes 6, 12. 5 vezes 1, 5. Dividido por quem? Somatório dos pesos. 7, 8, 9, 10. Então, a minha média vai ficar 32 mais 22,5 mais 12 mais 5. 71,5 dividido por 10. Então, 7,15. Essa é a média. Tudo bem, meninas? E menino? Ficou claro para vocês? Alguma Ficou, dúvida? então a gente só vai fazer média ponderada quando tiver o peso. Se não tiver, é o simples, né? Isso, exatamente. E o simples eu divido pelo total de elementos. Sim, entendi. Ficou claro para vocês? É melhor do que o outro, professor, do composto. O composto ele tem bastante passo a passo, né? O composto ele envolve muito conceito da álgebra. Ok. Então relacionado a isso, depois eu vou passar para vocês vou atribuir uma tarefa, tá? Mas a média aritmética simples é aquele conceito bem básico, soma tudo e divide pelo total de elemento e a média ponderada vocês dividem pelo peso. Tudo bem, pessoal? Eu não vou prolongar muito não, só vou deixar nisso daí para vocês para não acumular o conteúdo. Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma colocação? Não, professor, tudo certo. Então, tudo bem então, pessoal. Depois eu vou colocar na plataforma para vocês a atividade para a semana que vem. E aí a gente faz a correção, tira as dúvidas, tá? Eu vou ficar aqui até o final da aula, caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida ou algo do gênero, eu estou à disposição, tá? Caso contrário, eu não vou prolongar mais o conceito da média aritmética simples e ponderada. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Ok, por hora Tudo bem, seria professor. isso, pessoal. Bom final de semana, bons estudos para vocês. O que vocês precisarem de mim, eu estarei à disposição. Tá ok? Tanto aqui no chat ou lá no WhatsApp vocês podem estar interagindo comigo. Ok, professor. Boa noite, bom fim de semana. Muito obrigado pela gentileza. Valeu, meu amigo. Abraço, tudo bom? Boa noite, professor. Boa noite, até mais. Boa noite, professor. Valeu pela aula. Opa, valeu, eu que agradeço.